A datação é um aspecto muito importante em biogeografia. Lembrando que biogeografia é o estudo da biodiversidade no espaço geográfico e no tempo. Portanto, nós precisamos ter noção ou parâmetros de tempo para medir as mudanças, ok? Em especial, hoje veremos a datação geológica e a datação biológica no sentido do relógio molecular. Esse esquema que eu apresentei para vocês é um esquema de idades geológicas, ok? Proporcionais. E nas duas outras partes da aula a gente vai ver tectônica de placas e mudanças climáticas do Pleistoceno. Só para localizar vocês, a tectônica de placas que a gente vai olhar, ela mais ou menos tem essas idades aqui, ó, tá? Pega um pouquinho do Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, ok? Principalmente Mesozoico e Cenozoico, né? A época da Pangeia, Gondwana, a ligação. Bom, a gente vai ver esses detalhes. E as mudanças climáticas do Pleistoceno, elas nem aparecem aqui, é muito difícil a gente ver, mas seria um pontinho bem pequeno, perto aqui, né, bem perto uh, dessa linha onde a gente está hoje, ok? Só para localizar vocês. Mas a pergunta agora não é essa, a pergunta é como que essa datação, essas idades foram estimadas? Bom, nós temos aqui o que a gente chama de estratigrafia, ok? Que é uma sucessão de, principalmente, né, se a gente for a campo, vai ser uma sucessão de depósitos, cada um com a idade. A idade mais antiga está mais embaixo e conforme a estratigrafia vai subindo, ela vai ficando mais recente, ok? Cada nível estratigráfico ela tem uma correspondente temporal. E é isso que essa tabela nos traz, tá? Pessoal, em biogeografia é muito comum aqui, ó, a gente estudar bastante o Cenozoico, tá? Qual que é o Cenozoico? O Cenozoico está aqui, daqui para o presente, a partir de 65 milhões de anos. Por quê? Porque é a área que a gente tem mais informação, tanto de ponto de vista geológico quanto climático. É claro que alguns animais e plantas a gente vai precisar voltar aqui, ó, né, no Cretáceo, para poder entender, ok? E aqui no início do Mesozoico também. Mas eu diria, né, eu arriscaria dizer que a maior parte dos estudos biogeográficos se concentram neste intervalo de tempo aqui, tá? Que é do Cenozoico até o presente, tá? 65 milhões de anos. Só para localizar vocês, esse limite entre o Mesozoico e o Cenozoico é marcado a hipótese do meteoro, né, que caiu na Península de Yucatán e que levou provavelmente à extinção de muitos animais. Então, esta transição, esse limite entre o Mesozoico e o Cenozoico é caracterizado por isso. Portanto, né, é muito comum a gente estudar em biogeografia, claro, depende da pergunta e do organismo, a partir de 65 milhões de anos. Se o organismo, por exemplo, é uma abelha ou um lagarto que tem uma idade, o ancestral tem uma idade muito maior do que 65 milhões de anos, a gente já começa a estudar antes, tá? No entanto, quanto mais antigo, mais difíceis são as reconstruções de tectônica, são cada vez mais difícil as informações, tá certo? E isso é óbvio, o contrário é óbvio. Quanto mais recente, mais informação a gente vai ter. Tá certo? O que é importante aqui? Vocês entenderem que existe essa escala de tempo geológico e, né, de certo modo, entender um pouquinho do Cenozoico. Tá? Cenozoico tem aí várias épocas, né? Aí o Paleoceno, ou Paleogene, o Paleoceno está aqui, composto pelo Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno
e Holoceno. Pessoal, a época que a gente está hoje, a nossa, é o Holoceno, tá? Claro, alguns chamam de Antropoceno, por causa da presença humana, mas aí, do ponto de vista da estratigrafia, né, é o Holoceno. E os ciclos que a gente vai ver de mudanças climáticas, eles estão aqui, ó, no Pleistoceno, tá? A partir de 2,5 milhões de anos. É aqui que a gente vai ver aquelas eras do gelo, né? Ciclos de era de gelo, seguida de aquecimento. Aconteceu aqui, né? Principalmente os registros, né? A gente tem para essa região. Claro, aconteceu em todas as outras épocas, mas a gente tem um registro mais preciso para essa região. E a tectônica aqui. Bom, como eu já falei, né, novamente, o objetivo dessa parte inicial não é falar dos eventos geológicos em si, mas como se faz a datação, tá? Então, o foco agora é a datação em si. Pessoal, a gente tem aí, né, na estratigrafia, o que a gente chama de registros fósseis, tá? Então, os fósseis, eles são aí processos, né, inorgânicos de preservação de parte, né, ou pelo menos da forma dos organismos que existiam em forma de depósitos, né, em bacias sedimentares. Então a gente tem esse registro, né, alguns animais, algumas plantas, principalmente os que tinham conchas, né, ou as plantas que tinham aí mais fibras duras, lignina, etc. Então a gente tem aí o registro fóssil. E além disso, né, a gente tem os fósseis que servem de guias, ou seja, os fósseis que são presentes em apenas um horizonte estratigráfico. Porque veja, se o fóssil está presente em vários horizontes estratigráficos, ele esteve presente, né, ao longo do tempo, ele não serve muito de guia, porque a variação de tempo que ele teve é muito grande. Mas se você tem um fóssil que ele só aparece num horizonte muito específico, por exemplo, 55 milhões de anos, e sempre aparece nesse horizonte, ele acaba servindo de guia para fazer essa estratigrafia, ok? Lembrando o seguinte, a gente sempre tem a idade relativa e a idade absoluta, né? Eu já vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Mas só continuando aqui nos fósseis, a gente tem alguns exemplos de fósseis guias que servem quando a gente acha, né, por exemplo, um trilobita dessa espécie, a gente, né, correlaciona muito, né, faz uma inferência de que seja o cambriano e assim por diante. Esse fóssil cordoviciano, o devoniano, né, e esse fóssil aqui com o Jurássico. Então tem alguns fósseis guias que servem de uma faixa muito pequena, muito curta de tempo e nos ajudam nessa tarefa, ok? A coluna estratigráfica, então aquilo que a gente está falando até agora, né? Cada estrato ou horizonte pode ter, né, uma composição única de fósseis, né? Então, imagine aqui, né, que a gente tem a coluna, mas o depósito vai acontecendo em faixas, né? E esse é o depósito sedimentar, pessoal, né? A estrutura da Terra tem rochas magmáticas, ígneas, tem as metamórficas e tem as sedimentares. Então, para formar fóssil, tem que ser uma bacia sedimentar. Lógico, né? O organismo morre aqui e aí vem sedimentos e ocorre a fossilização, tá? Os detalhes da fossilização a gente não vai entrar aqui, tá? Não é objeto desta aula, nem dessa disciplina. Então a gente tem aí possíveis fósseis índices ou guias, e eles estimam uma idade relativa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que essa está aqui, né, num extrato X, e aqui você pode ter um outro fóssil, né, vou colocar aqui, colocar X2, tempo X1. O que é a idade relativa? A idade relativa diz o seguinte, ó, ele vai dizer que X1, ou extrato X1, ele vem antes do 2. A gente não sabe quando
tempo aconteceu. Quantos milhões de anos? Não sabe. Às vezes a informação que se tem é que um veio antes do outro, só isso. Tá? Então, achei um fóssil aqui desse período. Então ele vem antes. Ele está antes desse, mas esse, né, esse aqui está depois desse. Então existe uma idade relativa. Se você está estudando esses organismos aqui, né, esse, isso já é uma informação. Você saber o que veio antes do outro já é uma informação interessante. Agora, uma informação mais interessante ainda é a datação absoluta, o absoluto, que diz assim, ó, essa faixa temporal é de 55 milhões de anos. Essa faixa temporal, ou estratigráfica, é de 33. Essa faixa é de 3,5. Isso é uma datação absoluta, quer dizer, a gente tem uma relação, uma estimativa de idade que é de um tempo absoluto. Não quer dizer só que veio antes ou depois. Não, é essa data. Isso se faz através de elementos radioativos, tá? Pela taxa de decaimento nuclear. Okay? A gente vai ver rapidamente ali. E é importante o seguinte, para a datação muito antiga, né? Muito antiga, a gente precisa ter elementos com meia-vida longa, ok? A gente vai ver como é que funciona o carbono, que é com meia-vida rápida e serve para datações até 11, 14 mil anos, é pouco tempo. Mas o mesmo princípio serve para urano e tório, que são elementos que têm uma meia-vida muito mais longa e permite chegar a milhares de anos. Então, por exemplo, aqui, né, como é que funciona? O elemento ele surgiu, né, o elemento ele está exposto na natureza num tempo zero. Com o passar do tempo, veja, o eixo X é o tempo transcorrido, tá? É claro que ele está em meias vidas, mas por agora, né, pense que é o tempo transcorrido. O que acontece? O elemento químico ele está com uma proporção de 1 para 1, ou seja, todos os átomos aqui, eles têm são do mesmo isótopo, ok? O que acontece? Com o tempo, né? Com o tempo, metade, e esse é o tempo de meia-vida, né? A cada step aqui é meia-vida, metade dos átomos, ok? Ocorre um decaimento de metade dos átomos, ok? Nesse ponto, então, a gente tem aqui metade dos átomos e uma meia-vida. Conforme vai passando o tempo, né, ele vai caindo por metade, né, metade da metade é 1/4, metade de 1/4 1/8 e assim por diante. Até que todos os átomos ocorram um decaimento. Tá? O que é importante saber? Que a cada meia-vida, metade dos átomos do elemento pai são convertidos, né, no elemento filho, ou seja, existe um decaimento nuclear. Esse decaimento, pessoal, ele tem uma taxa constante ao longo do tempo. Portanto, se você pega uma amostra desse elemento e consegue medir a proporção de elementos pais e elementos filhos de decaimento, você consegue ter uma estimativa da idade deste material ou desse elemento. Né? Por exemplo, o carbono funciona dessa forma. Né? As plantas fixam o carbono através da fotossíntese, os animais comem carbono através, né, da alimentação, e este carbono pode ser submetido a uma análise de decaimento. Quanto, né, desses carbonos que a gente tem hoje, qual é a proporção de isótopos entre eles. E a proporção de isótopos entre eles vai dar uma possível idade daquele composto, daquele elemento, daquele resto de animal, resto de planta, o que seja a amostra, tá bom? Por exemplo, o carbono, a meia-vida é de 5.730 anos, então ele não consegue estimar coisas muito antigas,
porque uma meia-vida dá 5, né? Duas dá aí quase 11.000, aí 3, né, digamos 16.000 e assim, muito pouco tempo. Por isso que a gente usa, ou o pessoal usa, né, outros elementos, não só o carbono, outros elementos que têm a meia-vida muito mais longa para fazer a datação de rochas, né, aquelas rochas de milhares de anos, usa urânio, tório, por exemplo, para poder ter essas estimativas de idade. Tá? Então a idade geológica se faz assim por decaimento. Uma maneira, pessoal, de fazer a datação biológica, e aqui é que entra, né, o que a gente viu na aula de especiação, é usar o que a gente chama de relógio molecular. Então a ideia é o seguinte, que através da quantificação de moléculas, a gente tem uma ideia de tempo, ou tempo transcorrido, ok? Tempo transcorrido. Então, veja, esse aqui é uma filogenia, né? Claro, baseado em vírus e baseado em muito pouco tempo, ó, 2012, 13, 14, em que a gente tem aqui uma estimativa, né, de tempo baseado em quê? No comprimento dos ramos. Da onde que vem o comprimento dos ramos? O comprimento dos ramos vem através da informação de mudanças moleculares, tá? Então lembra lá no DNA, eu acho que é um vírus de DNA, não sei se for RNA, mas na maioria dos organismos a gente vai pegar o DNA, vai sequenciar ele, vai escolher um gene e vai ver qual é a taxa, né, de mutação daquele gene ao longo do tempo, e conforme o número de mudanças que ocorrem em cada ramo, a gente vai ter uma estimativa de idade absoluta. Então, portanto, tudo depende de uma taxa de mutação do gene escolhido. Tá? As informações que a gente tira daqui, ó, tempo de divergência, então eu consigo saber há quanto tempo o vírus 1 e o vírus 2 divergiram do mesmo ancestral. Eu consigo fazer isso para cada nó ancestral e consigo ter uma estimativa lá para o ancestral que deu origem a todo o clado. Ok? E o comprimento do ramo ele importa. Tá? Lembrando que ao longo do ramo a gente tem adaptações anagenéticas, né? E nas bifurcações a gente tem especiação, que é o evento cladogenético. Tá? Vamos aprofundar um pouquinho nessa ideia de relógio molecular. A premissa do relógio molecular, né, como eu adiantei para vocês, é usar a informação molecular para chegar numa taxa temporal, uma taxa de mudança ao longo do tempo. Então, a premissa qual é? Substituição em uma sequência de DNA, tá, ou proteína acontecem aleatoriamente a uma taxa constante. Então, essa é a premissa do relógio molecular. Ele diz assim, ao longo do ramo, a gente tem mudanças nas sequências do DNA. E essas mudanças, elas ocorrem a uma taxa constante. Digamos que a gente tenha detectado aqui 3 mudanças. E a taxa que se estima é assim, que ocorre uma mudança a cada 2 milhões de anos. Ou seja, se você tem um ramo com 3 mudanças e a taxa estimada é de uma mudança a cada 2 milhões de anos, então a gente pode inferir que esse ramo ele tem 6 milhões de anos, certo? 3 mudanças, uma a cada 2 milhões de anos, então aconteceu 3, a gente tem um ramo de 6 milhões de anos, ok? E veja que dependendo do gene que se escolhe, ó, e aqui na verdade ele está falando não do gene em si, mas da proteína que o gene traduz, a gente pode ter taxas diferentes. Elas são constantes, mas cada gene vai dar uma taxa diferente, e isso é importante, olha só. Veja o ângulo da reta.
Aqui, ó, no eixo X, a gente tem tempo, milhões de anos desde a divergência. E aqui no eixo Y, a gente tem, a gente tem aqui mudanças no aminoácido. Poderia ser mudanças no DNA, tá? Mas no aminoácido fica mais fácil de ver. Veja, o citocromo ele tem essa reta aqui, ó, com esse ângulo. Ou seja, as mudanças são lentas ao longo do tempo, ok? E isso é importante para você usar, se você está estudando um organismo que é bem antigo, você precisa de uma taxa que inclua, né, esse organismo. Por exemplo, o organismo que eu estou estudando tem 150 milhões de anos. Então eu preciso usar um gene que tem uma taxa de mudança, né, que contemple essa faixa temporal, né? E essa idade inicial ela é baseada em fóssil, né? A gente vai ver como que os fósseis ajudam a gente a calibrar o relógio molecular. Mas voltando aqui, ó, o que importa desse gráfico? A taxa. Então, dependendo do gene ou do polipeptídeo, a gente tem aqui, ó, uma taxa mais rápida, mais lenta, uma taxa mediana ou uma taxa rápida. Então, aqui em pouco tempo, né, você tem uma taxa alta de mudança. E aqui em bastante tempo, você tem uma taxa relativamente baixa. Então, dependendo do gene e dependendo do organismo, a gente vai escolher um ou outro para poder usar como parâmetro, né, para estimar o comprimento. Tá? E uma curiosidade, talvez, para o momento, é o seguinte, que existem vários modelos para colocar as taxas de mutação. Tá? Você pode ter uma filogenia que a taxa é única. Então aqui, tudo que está em azul foi estimado tendo uma taxa única. Você pode ter aqui, ó, essa parte do clado tem uma taxa diferente dessa. Então, para cá foi estimado uma taxa e para cá outra. Pode fazer isso? Pode, desde que, né, que tenha uma justificativa para isso também. Né? E também, às vezes, os dados não permitem, só nos permitem fazer dessa forma. Né? Então, aqui no C, ó, outra forma. Aqui tem uma taxa e aqui tem outra. E aqui, ó, cada cor diferente vai ter uma taxa diferente. Tá? Ele é o mais adaptativo no sentido ad hoc, né? Ele é o que mais se ajusta para contemplar os dados. Tá? Mas o que vocês precisam saber para agora? Né? Que as filogenias, ou os comprimentos, ou melhor, o tempo, ele é estimado através de uma taxa de mutação no tempo, né? Uma taxa de mutação molecular ao longo do tempo e que, dependendo do gene ou do polipeptídeo que se adota, ele pode dar uma estimativa mais ampliada de tempo ou uma faixa de tempo mais estreita. Vamos pegar um exemplo aqui mais, né, ilustrado para mostrar como que o fóssil ajuda. Né? Então você tem aí uma estimativa dos ramos, ok? Baseada em molecular. Ora, a taxa foi constante para todo mundo? A gente assume que sim, a gente assume que não. Então são ainda, né? O relógio molecular traz algumas arbitrariedades. O que o fóssil traz para a gente, né? É aí uma calibração, ou seja, um posicionamento no tempo que permite fazer com que a filogenia esteja mais localizada. Então, por exemplo, eles acharam aí um fóssil, estou chutando, tá? Mas um fóssil desse grupo se encaixa como esse ancestral e esse fóssil foi encontrado no horizonte estratigráfico do Mioceno, tá? Então, eles conseguem jogar e dizer assim, não, esse ancestral ele tem que estar, na linha temporal, ele tem que estar batendo com o Mioceno.
Então esse fóssil ele vai calibrar o comprimento dos ramos. Ok? Essa informação pode entrar na estimativa dos ramos do relógio molecular, e quanto mais fósseis tiver, né, com a identificação precisa e com a estratigrafia precisa, mais calibrado a filogenia vai estar. Ok? Então, a distância genética entre os nós, lembrando aqui que nó, né, pode ser o nó terminal, ou pode ser o nó ancestral. Então, essa distância aqui é a distância genética entre os nós, e eles dão o que? O número de substituições, o número de modificações moleculares. Substituições são as bases mesmo, né? Então, mudou a letrinha de A, ou ocorreu uma mudança para C, citocina, né? A guanina, ou a adenina se tornou citocina, isso é uma mudança que a gente consegue medir, né? Precisa aí ter uma taxa de calibração, número de substituições em relação a uma idade absoluta, então é aquilo que eu falei da taxa, ok? E isso serve como uma marcação temporal. Para nós, qual que é a importância? A importância é o seguinte, lembra na aula de especiação? Como é que a gente precisa saber que idade, quando que aconteceu essa especiação aqui, né? Lembra? A cladogênese é a bifurcação, a especiação. Quando a gente tem uma estimativa da idade da especiação, a gente pode comparar com a barreira, ou a idade da barreira, que é dada pela idade geológica. Comparando a idade da barreira com a idade da cladogênese, a gente pode inferir se foi especiação alopátrica por vicariância ou especiação alopátrica por dispersão seguida de evento fundador. Tá, então, para nós, essa é a grande importância da datação em biogeografia. Estimar a idade dos eventos, principalmente de especiação alopátrica. Aqui, ó, um exemplo, né, de como que o relógio molecular foi usado para estudar as ilhas aqui, né, ou seja, as drosófilas, as mosquinhas, nas ilhas do Havaí. Ok? Então veja, aqui a gente tem a filogenia, né? Lembrando que o Havaí é um conjunto, um arquipélago de ilhas vulcânicas. Então a gente tem aqui, ó, essa ilha mais antiga, surgiu antes. Conforme foi passando o tempo, foi surgindo outras, e essa aqui é a mais nova, ok? E veja, a filogenia, de certo modo, né, os comprimentos de ramos seguiram esta progressão geológica, né? Os comprimentos mais longos ocorrem em ilhas mais antigas, né? E os comprimentos mais curtos, é claro que aqui, ó, eles vão ter a mesma idade, tá? Esse aqui tem a mesma idade desse. Mas a ocupação, né, dos organismos ela é mais recente, tá bom? Então mostra uma ordem de colonização, tá? Provavelmente nesse sentido, né? Um ancestral colonizou aqui e eles foram colonizando, né, desta forma aqui, ok? Então, pessoal, nessa parte da aula é importante entender que existem métodos de datação absolutos, ou seja, que dão a informação de milhões de anos, tanto para eventos geológicos quanto para eventos cladogenéticos. Estes eventos cladogenéticos, principalmente, são estimados por relógio molecular e calibrados pelos fósseis conhecidos para o grupo, ok?